E a gente vai continuar falando de energia limpa, né? O investimento ganha cada vez mais espaço no campo. A geração própria de energia solar pelo agronegócio cresceu em potência 34,8% no meio rural entre janeiro e junho deste ano. E os investimentos em sistemas de geração solar pelo agro aumentaram 27% só no primeiro semestre. O mapeamento desses dados foi feito com base em informações da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e pela Associação Brasileira de Energia Solar, a Absolar. Quem conta um pouquinho mais sobre esse assunto pra gente então agora é Pedro Drummond Júnior, que é coordenador da Absolar aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito bom dia, boa tarde, já, né? A gente estava brincando aqui se falamos bom dia, boa tarde. Um Sim. abraço a todos. Espero poder contribuir aí com o programa. Obrigada a você por participar aqui do programa e com certeza vai contribuir sim, né? Queria que você começasse, inclusive, falando do que explica esse crescimento da geração e dos investimentos em energia solar, especificamente no meio rural. Ótima pergunta. Bom, o agronegócio como um todo, ele é um dos pilares do desenvolvimento do Brasil. O nosso país, ele é um país que vem passando por uma revolução no agronegócio, onde a gente pode ver, comparando com outros países do mundo, o nível de tecnologia e o nível de eficiência que o agronegócio como um todo consegue entregar, né? Além de ter uma grande participação no nosso PIB, mais de 20% do PIB do Brasil vem do agronegócio. E a energia solar, como solução sustentável e também econômica, ela tem interesse de todos os setores e o agronegócio, com toda essa capacidade de investimento, com todo esse olhar para a tecnologia, né, que vem investindo em questões de automação, serviços mais modernos, está olhando cada vez mais para a energia solar, tendo economia, maior nível de tecnologia e também sustentabilidade. Então, é uma notícia muito boa que chega para todos nós, como o negócio também é de destaque na energia solar fotovoltaica. Tá. Ok, Pedro, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, então. Foi muito bacana tudo que você ressaltou aí do agro, né? Então eu queria te perguntar o que que muda na vida do produtor quando ele investe em energia limpa e a gente tem esse mapeamento de a energia limpa, a energia solar está presente em quantas unidades consumidoras no meio rural atualmente? Você tem esse dado? Tenho sim. Eu vou trazer aqui os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, que a gente, da Escolar, trabalha junto com isso, né? Que são dados dos sistemas homologados, conectados no modelo que a gente chama de on-grid, né? No modelo de geração distribuída. Bom, os benefícios, eles começam pela parte econômica, porque você tem uma redução direta na sua conta de energia elétrica, com um payback, né, que é o tempo do retorno do investimento, variando de 4 a 6 anos, depende do local, do modelo da compra de energia que esse produtor rural faz, mas é um sistema que vai gerar energia por 20, 25 anos ou mais. Então, se você gasta 4 ou 5 até 6 anos pagando, depois você tem mais 20 anos de geração de energia elétrica gratuita. Então, é uma economia que chega no bolso do produtor e que ele pode reinvestir, pode melhorar suas margens, pode investir em outras tecnologias, pode melhorar as contratações. Então, ajuda muito no desenvolvimento. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 2 milhões e 100 mil sistemas instalados, um total de 23,5 gigawatts. Já somos, como você comentou, a segunda fonte dentro da matriz elétrica brasileira, e o agronegócio ele é responsável ele tem 184 mil sistemas, mais ou menos, ou seja, 9% de todos os sistemas instalados. Porém, quando a gente vai ver a capacidade a potência instalada, que está completando 3 gigawatts e meio, 3,5 gigawatts, isso dá 15%. Então, em termos de número de sistemas, o agronegócio responde por 9%, e em termos de potência instalada, por 15%. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que o agronegócio instala muito e instala potências mais altas, né? São Uhum. grandes produtores rurais, médios produtores rurais, que têm investido nesse sistema. Então, já é uma representatividade muito grande. 15% de toda a potência instalada e mais de 9% de todos os sistemas, né? Hoje, no Brasil, dentro da energia solar fotovoltaica, quem tem maior representatividade ainda são os sistemas residenciais, com quase 80% em número de unidades consumidoras, Uhum. mas em cerca de 50% da capacidade instalada. Depois tem o setor comercial, que já está com 28% da capacidade instalada e 11% do número de sistemas, e logo na sequência o agronegócio, que está inclusive na frente da indústria, do setor público e de outras áreas de prestação de serviços. Que interessante, né, essa capacidade que você comentou. Inclusive, você teria esse número, por exemplo, mais de 3 gigawatts que você comentou, isso seria
capaz de abastecer, sei lá, quantas casas, por exemplo, ou quantas cidades? A gente tem esse dado, Pedro? Dá para fazer uma conta aqui rápido. Imagina o seguinte: o Brasil tem cerca de 180, eu vou fazer uma divisão aqui, inclusive ao vivo. O Brasil tem cerca de 180 gigawatts instalados, né? Se você dividir os 3,5 por 180, isso dá 2%, basicamente. Então, se a gente pensar que o Brasil tem 100 milhões de unidades consumidoras e que a potência do agronegócio é equivalente a 2% de tudo isso, daria para a gente ter 2 milhões de residências abastecidas com essa Uau. potência que o agronegócio já tem instalado, fazendo Uau. uma conta média. Então, é um número muito alto. Imagina, 2 milhões de casas, de residências abastecidas com a potência que o agronegócio já tem instalado. Muito relevante esse dado, Pedro. E outra coisa importante, você falou da economia para o produtor rural, mas outra coisa interessante é a segurança, né, energética que ele vai ter na propriedade, porque isso muitas vezes também é um problema, né, no campo, nas propriedades rurais, e também como ele pode usar isso para a produção, né, com coisas como irrigação, não é, Pedro? Sim, exatamente. Bom, o sistema de energia solar fotovoltaico, ele gera energia elétrica diretamente no sistema do consumidor. Então, você pode usar essa energia elétrica para o que você quiser, né, dentro do agronegócio. Para vários tipos de automação, para iluminação, para motores, para irrigação também, né? E em termos de economia, a gente lógico, varia um pouco do tipo de cliente, de consumidor, mas você chega aí a 80%, 90% de economia da sua fatura de energia elétrica. E por que que isso diminui o risco do produtor rural? Principalmente porque você fica menos sujeito aos aumentos de preço das tarifas, às bandeiras tarifárias, que é uma realidade no Brasil, né? Toda vez que a gente tem um problema hídrico, que as usinas hidrelétricas ficam com menos água, os reservatórios, a gente tem que acionar as usinas térmicas, que são muito mais caras e poluem muito mais. Então, isso faz com que a gente tenha uma energia mais cara. Quem tem energia solar fotovoltaica fica menos dependente disso. E ainda tem a opção, para quem tem problemas de falta de energia, de ser instalados sistemas com armazenamento, né? Que ainda o preço é um pouco caro, mas a gente sempre fala assim, o caro depende do valor que entrega. Porque às vezes você fica lá 4, 5 horas sem energia elétrica, quanto custa isso na sua produção? Sim. Então tem muita gente que fala, a bateria ainda é cara. Depende. Quanto você vai perder se você não tiver a energia sendo gerada? Então, além dos sistemas on-grid, que a gente fala, que é o que troca energia com a rede, os consumidores podem instalar também baterias, já tem várias empresas fornecendo, as tecnologias de armazenamento estão crescendo muito, né? Então, é mais uma opção para os produtores rurais poderem trabalhar dentro da solução de energia solar fotovoltaica. Tá certo, perfeito, Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço para vocês aí também. Planeta Campo. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.